Bom dia, meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 2, a partir do verso de número 18. Eu vou fazer a leitura usando a versão King James. Diz assim o texto: os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram ter com Jesus e inquiriram por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não jejuam. Explicou-lhes Jesus: como podem os convidados jejuar enquanto o noivo está com eles? Contudo, virão dias quando o noivo lhe será arrancado, e então nessa ocasião jejuará. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, porquanto o remendo novo forçará o tecido velho e o rasgará ainda mais, aumentando a ruptura. Assim como não há pessoa que deposite vinho novo em recipiente de couro velho, caso faça, o vinho arrebentará o recipiente, e dessa forma tanto o vinho novo quanto o recipiente se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em um recipiente de couro novo. Essa é a palavra do Senhor, meus irmãos, nesse primeiro encontro do ano de 2016. E meu desejo sempre é que ela se projete das páginas do livro sagrado e se materialize no caminhar de cada um dos seus dias. Eu libertei 1000 escravos. Poderia ter liberto outros 1000, se eles soubessem que eram escravos. Frase de Harriet Tubman, abolicionista norte-americana do século XIX. Se você for ler a história dessa mulher, você vai, como eu, se inspirar. Ela foi nascida escrava em Maryland e espancada rotineiramente, submetida a trabalhos forçados, e numa dessas agressões levou uma violenta pancada na cabeça, que a fez a partir de então ter uma série de problemas graves, inclusive crises epiléticas e uma hiperinsônia que não se curava com nada. Em 1849 ela escapou da prisão e foi para a Filadélfia. Ali passou algum tempo e depois, de forma surpreendente, retornou para o mesmo lugar com o propósito de libertar a sua família, e assim o fez. Mas não somente a esses, ela libertou uma centena de pessoas. Logo em seguida, na Guerra Civil Americana, Tubman trabalhou para o Exército do Norte, primeiro como cozinheira e também como enfermeira. Mas logo se descobriu a sua capacidade empreendedora e ela foi designada a ser batedora e depois se transformou numa espiã. Tubman foi a primeira mulher nos Estados Unidos a liderar uma expedição armada, e nessa guerra ela chegou a libertar, no combate conhecido como do Rio Combahee, mais de 700 escravos. E eu tenho uma questão para você essa manhã: o que Tubman queria dizer com essa frase? Eu libertei 1000 escravos, mas poderia ter liberto muitos outros, se eles soubessem
que eram escravos. Das forças poderosas que existem e que atuam sobre o homem, uma das mais fortes é a ignorância. Desde o mundo antigo, a religião tem exercido forte domínio sobre os homens, e ela é, sem dúvida alguma, um dos meios mais poderosos para se manipular e para se controlar as massas. Foi assim com as divindades temáticas do mundo antigo, do mundo egípcio, do mundo babilônico, do mundo persa. Foi assim com os mitos divinizados do mundo grego e depois do mundo romano, e também foi assim com o panteão de santos associados à figura emblemática de Jesus no cristianismo europeu. Em todos esses arquétipos político-religiosos, faraós, reis, imperadores, senadores, nobres e papas exerceram um domínio poderoso e impiedoso, não só sobre terras, mas também sobre mentes. E não é diferente hoje. A grande polarização mundial não é econômica, não é uma luta mais entre capitalismo e socialismo, muito pelo contrário, é uma luta religiosa, que no modelo atual está separando cristianismo e islamismo. E não tenha nenhuma dúvida de que há potestades muito poderosas movendo tudo isso. A religião é como uma hidra, uma besta, com muitos tentáculos, e ela aprisiona o indivíduo pela culpa, ela aprisiona pelo medo, ela aprisiona pela ganância, mas também inquestionavelmente ela aprisiona pela ignorância. Quanto mais ignorante for a pessoa, mais fácil será manipulada. E o modelo religioso é uma engrenagem complexa, pesada e precisa. Ela é capaz de produzir exatamente aquilo que os líderes desejam. E quanto mais alienação, melhor. Eu olho para a igreja desses dias e a frase de Black Moses, como era chamada Tubman, o Moisés negro, me parece tão atual. De fato, não há mesmo como libertar quem não sabe que é escravo. Essa manhã eu quero compartilhar com você o texto do evangelista Marcos, demonstrando como é que Jesus lidou com essa cegueira espiritual e com essa ignorância em relação às coisas e ao propósito de Deus. Mas eu não queria avançar sem me convidar antes a um momento de oração. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado por esse tempo que nós separamos para ouvir a Tua voz, na adoração, nas orações, na comunhão, por intermédio da Tua palavra. Nós sabemos que Tu sempre estás falando conosco. O meu desejo hoje é que essa palavra que o apóstolo João nos ensina, que liberta, possa quebrar, Senhor, grilhões e cadeias, possa abrir masmorras escuras na alma das pessoas, de tal forma que a luz do Evangelho entre e produza a liberdade para a qual os filhos de Deus são chamados a caminhar, para que eles tenham um viver instigante, para que experimentem o melhor do Senhor nessa terra. Isso é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Eu queria lhe convidar para vir para as margens do mar da Galileia, ali próximo à cidade de Cafarnaum,
onde está narrado esse texto de Marcos. E o contexto no qual ele está, a cenografia, revela-nos o momento praticamente inicial do ministério de Jesus, quando ele ainda está convocando os seus discípulos, ele ainda está formando aquele grupo de homens que vai estar caminhando com ele. E eu sempre tive uma curiosidade: por que Jesus não fez isso em Jerusalém, que era um centro religioso, uma cidade movida à religião, que respirava o sagrado noite e dia, um lugar onde um quarto estava dedicado a Deus, porque esse era o espaço que o templo ocupava na cidade antiga, um ambiente onde as pessoas estavam a serviço da divindade, 7.000 levitas, 10.000 sacerdotes, um lugar onde todo o tempo se fazia culto, onde se fazia oração, onde se fazia louvor, onde se sacrificava. Por que Jesus não escolheu gente para segui-lo ali? Porque foi para Galiléia, um lugar distante, onde estava a escória, onde estavam os gentios, onde estavam os pagãos, onde estavam os miseráveis, onde estavam as aldeias esquecidas, onde estava um ambiente de morte, a tal ponto que o profeta Isaías fala de Zebulon e Naftali como esse lugar esquecido, e diz: é a região da sombra da morte. Por que não foi no Sinédrio buscar gente de pedigree, gente qualificada, gente capacitada, gente conhecedora da Torá, gente seguidora dos costumes? Por que não foi na sinagoga buscar a elite dos rabinos, dos estudiosos, dos letrados, dos exumadores de código, dos seguidores de ritos? Por que Jesus se acercou de pescadores, homens comuns, semi-ignorantes, rudes, desconectados da realidade da religião? Porque seria impossível que algo novo pudesse acontecer em meio àquela engrenagem de morte que já havia se estabelecido em Israel. Porque seria impossível que a experiência viva com Deus ainda resistisse a séculos de mecanização, de industrialização religiosa, de sacrifício rotineiro, cansativo, de insignificado. Muito pelo contrário, a morte não estava em Zebulon e Naftali, a morte estava no templo. Deus estava morto. Bíblia escreveu isso 19 séculos depois, mas já estava morto em Israel, e talvez esteja morto na sua vida também. Nos 3 evangelhos, quando você lê essa passagem, você vê que um dos últimos, e talvez o último dos discípulos que foi chamado, foi Mateus, coletor de impostos, um homem execrado, mal visto pelo seu povo, selecionado pelos romanos para ser um espião, para ser alguém que faz a cobrança do pedágio da locomoção. E aqui em Cafarnaum era um lugar onde o coletor de impostos prosperava, porque era uma rota que praticamente para todos os lugares você tinha que passar por aquela cidade, era um grande centro. Jesus chama Mateus: vem, segue. Um homem de currículo duvidoso, de moral questionável, de crenças flexíveis, de princípios duvidosos. E não só chama esse homem para andar com ele, mas diz: olha, vamos
dançar o pagode, comer o porco, tomar vinho e vamos nos alegrar. Esse é o contexto, essa é a ambiência desse texto. Mas aí, no verso 18, surge um problema. Quando Jesus está na casa de Mateus celebrando, sentado com ele à mesa, está todo tipo inominável de gente. Você sabe que a refeição para judeu é uma coisa santa. Tinha toda uma asepsia para sentar na mesa. O sujeito fazia rituais de lavagem e purificação. Não podia sentar com qualquer um, porque senão ficava tudo contaminado. Jesus senta com o lixo social. E aí os religiosos estão ali percebendo, olhando, averiguando, dispostos a encontrar uma fissura, dispostos a perceber alguma coisa que coloque Jesus numa situação de desconforto. Procura o mestre e diz: olha, os discípulos dos fariseus estão jejuando, os discípulos de João Batista estão jejuando. Mas o que acontece com os teus discípulos? Vocês escolheram entrar na casa de um pecador. Não fosse suficiente ser pecador, é publicano. Não fosse suficiente ser publicano, ainda juntou a escória de Cafarnaum. Ainda foi lá na Cracolândia e pegou o que é lixo, que é expurgo humano, sentou na mesa. Você vai comer com essa gente. E aí Jesus disse: de fato, porque eles não estão jejuando, porque na festa do casamento, que em Israel podia durar até 7 dias, ninguém faz jejum enquanto o noivo está presente. Todo mundo canta, todo mundo dança, todo mundo come, todo mundo se alegra. Mas vai haver um momento para isso. A pergunta, aparentemente simplista, desses doutores da lei, desses traficantes do sagrado, desses homens da religião, tem implicações muito mais profundas, tem cores muito mais realçadas, que talvez na sua leitura rápida, superficial, você não se apercebe. Mas no fundo, o que eles estavam perguntando para Jesus é: por que você está mexendo no modelo campeão que está dando certo? Por que você está quebrando as nossas tradições? Por que você está indo de encontro às nossas leis? Por que você está subvertendo os nossos costumes? Por que você não é igual a todos os outros? Por que você não pensa igual a todo mundo? Por que você não fala igual a todo mundo? Por que você não age igual a todo mundo? Afinal de contas, o nosso templo é uma grande indústria de serialização, de mentes ignorantes, de produção de uma religião mecânica. Nós somos aqui os produtores de corações de aço, de gente que não se emociona com Deus, de gente que não fala com Deus, de gente que não sabe quem é Deus, e que participa desse circo regularmente, e que faz essa engrenagem girar. E por que você quer ser diferente? Por que você não faz igual a todos os outros? Olha, era muito simples. É porque Jesus veio para propor algo diferente. É porque aquele modelo estava em colapso. É porque aquela religião estava com gangrena. É porque aquele modelo de espiritualidade sofria de sepsemia. É porque aquilo era irrecuperável. É porque não havia mais nada que pudesse ser produzido a partir daquele matiz. É porque aquele arquétipo tinha que ser destruído. O reino que Jesus estava prestes a anunciar
não era um reino político, religioso, era um reino de consciência. Estava baseado na paz, na alegria e na justiça. Jesus não estava promovendo uma reforma, mas uma nova forma. Ele não estava propondo melhorar a lei, ele estava propondo abolir a lei. Mas para realizar isso, ele toca nesse texto em duas questões que aparentemente não tem nada a ver com o texto, porque elas parecem terem sido enxertadas, e Jesus não raras vezes tem esses insights de colocar as coisas aparentemente fora de contexto, e ele usa uma linguagem parabólica, uma linguagem que está carregada de alegorias, e uma linguagem que traz à baila imagens que são muito poderosas e que estão no inconsciente coletivo do povo de Israel. E com essas duas pontuações desse texto, que certamente os fariseus não puderam compreender, ele estabelece os parâmetros sobre os quais ele quer construir uma nova espiritualidade e propor um novo modelo de comunhão com Deus. Primeira coisa que Jesus diz: não é possível colocar remendo novo num vestido velho, porque o vestido velho não vai suportar o remendo novo. E ele estava dizendo isso com relação a quê? Olha, essencialmente ele estava falando aqui do desgaste, da rotura, da desconformidade daquilo que os judeus cultuavam como Deus, que era a lei. A lei mosaica que foi dada para ser uma coisa boa e que havia se transformado numa perversão. E não fosse pouco, os fariseus ainda adicionaram à lei uma série de questões que eram apenas tradições, uma série de rituais e de asepsias e de crendices que nada tinham a ver com aquilo que Moisés havia posto. E Jesus disse: não tem como melhorar isso, não dá para remendar isso, não dá para suprimir, cortar, colar, esticar, é impossível. Não há melhoramento que torne isso palatável. Ouvistes o que foi dito, e ele cita a lei. Mateus capítulo 5, 6 e 7, no Sermão do Monte: eu porém vos digo. E ele começa a ressignificar e começa a explicar o que de fato aquilo queria dizer. Não adianta pôr um remendo novo num escrito velho, num código caduco, num conjunto de regras de cunho ascético, moral, que não produzem absolutamente nada, uma vez que não produziu esse tempo todo. Pelo contrário, o que criou foi esse monstro que está aí, o que criou foi esse sistema que está aí, o que criou foi essa espiritualidade que está aí. Não adianta melhorar isso, porque isso está estragado. E a segunda coisa que Jesus falou, que tem a ver com essa intrinsecamente, é que não se põe vinho novo no odre velho. É difícil para a gente ter essa imagem, porque você toma vinho numa garrafa. Mas não era assim no mundo antigo, sobretudo entre os israelitas. Havia o costume de se pegar o animal, matar, tirava-se a pele, normalmente um bode,
cortava-se a parte das patas e da cabeça, e você ficava com aquela peça, e aquela peça então era preparada, e ela virava uma espécie de cantil, ela virava um recipiente de couro, que era propício para você depositar nele o vinho. Mas o vinho que era depositado era aquele suco que havia sido pisado de forma artesanal, não havia produção industrial. Portanto, esse couro era aquele receptáculo que permitia esse vinho ser depositado com um teor alcoólico enorme. E a fermentação acontecia ali, dentro daquele espaço. E obviamente, quando essa fermentação começava a acontecer, aquilo ganhava pressão. E aquele couro que era resistente começava a dilatar, começava a se expandir. E expandia tanto até o limite possível, para que só então o vinho estivesse apto a ser consumido. E aí Jesus disse: eu não tenho como colocar vinho novo num odre velho. Por quê? Porque o odre não aguenta mais. Porque se eu colocar novamente, a fermentação vai ser tal, a pressão vai ser tal, que ele vai explodir, ele vai rasgar, ele vai se perder. E não só ele vai se perder, como o vinho também vai se perder. Não há como colocar um conceito novo, não há como colocar verdades novas, não há como colocar princípios outros dentro de uma consciência velha, porque ela não suporta, porque ela rompe, porque ela explode, porque ela entra em parafuso, porque ela se desconfigura, porque ela surta, porque ela despiroca. É isso que Jesus estava dizendo. E aí ele diz: olha, só há um jeito, é colocar vinho novo em odres novos. Eu não vim fazer remendo na lei, e eu não vim dar vinho novo para a gente atravancada de mente, para a gente travada de mente, porque não vai entender, não vai ser possível discernir, porque a religião já carcomeu toda a possibilidade, toda a sensibilidade para discernir de fato o que Deus deseja. Essa era a questão. E por isso que Jesus introduz essas duas falas que aparentemente não tem qualquer significado no texto, não tem qualquer conexão com o que está sendo tratado, mas ele deixa pontuado, ele deixa explicitado o que é que de fato ele queria fazer. Se você ler o texto com cuidado, você vai perceber que existem três grupos presentes. Existem os discípulos dos fariseus, existem os discípulos de João e existem os discípulos de Jesus. E essa manhã eu quero apenas lhe fazer uma pergunta: você é discípulo de quem? Você é discípulo dos fariseus? Você é discípulo de João o Batista? Ou você é discípulo de Jesus? Ora, obviamente, a sua resposta lógica, imediata, simplista e talvez até arrogante seja dizer que você é discípulo de Jesus. Mas será mesmo? Deixa eu lhe dizer um pouquinho das diferenças entre esses três grupos. A questão toda suscitada se deu por conta do desconforto que os doutores
fariseus da lei sentiram em relação ao fato de Jesus estar com os seus discípulos se alegrando, comendo, celebrando, com gente de todo tipo, na casa do seu amigo. E isso suscitou uma questão teológica de grande relevância e profundidade. Os discípulos dos fariseus são esses que vivem atrás de encontrar pelo em ovo. É gente que vive sempre de olho na existência do outro. É gente que vive sempre disposta a encontrar o pecado do outro. É gente que está sempre com uma lupa fazendo uma análise minuciosa do caminhar do outro. É gente coberta de regras. É gente coberta de etiquetas. É gente coberta de rituais. É gente que vive nessa necessidade de purgar a culpa produzida pela religião, que é uma máquina e um motor de morte. Por isso que jejua tanto, por isso que ora tanto, por isso que lê tanto, por isso que sacrifica tanto, por isso tanta campanha, tanta corrente, tanta marcha para Jesus, tanto ministério, tanta sua ação. Porque são os discípulos dos fariseus tentando fazer com que a engrenagem funcione. Porque eles querem fazer um Deus que funcione à sua medida, da sua forma, do seu jeito. Esses são os discípulos dos fariseus. São os exumadores de código, que leem os textos e são incapazes de fazer uma interpretação, tirando deles o espírito da verdade. São esses a quem Jesus disse: vocês examinam as escrituras, mas vocês não entendem. Vocês examinam, escrutinam, vocês fazem a exumação do código, porque vocês pensam que é ela que vai lhes dar a vida eterna, mas não é. Eu sou a palavra. Se você não consegue me discernir, jamais vai discernir esse texto. Esses eram os discípulos dos fariseus, que se escandalizavam com tudo, que eram incapazes de sentar na mesa com um pecador, que eram incapazes de se alegrar, que parece que a alegria do crente é pecado contra Deus. Se o cara sentir qualquer alegria, ele já fica culpado. E será que Deus vai me castigar? Esses são os discípulos dos fariseus, que tinham uma espiritualidade irretocável, que eram mestres da imagem e da aparência, que viviam com todas as etiquetas daquilo que se projetava para fora, mas não tinham nada do lado de dentro. Eram vazios, eram céticos, eram cínicos. Eles desprezavam o órfão, eles desprezavam a justiça, eles desprezavam a viúva, eles desprezavam os estrangeiros, eles faziam safadeza, mas eram mestres em Israel. São os discípulos dos fariseus. São aqueles que querem fazer com que a ortodoxia se perpetue. São aqueles que são ligados nos detalhes litúrgicos. Se você tirar um objeto do canto, ele se ofende. Eu me lembro de uma vez eu coloquei uma guitarra em cima de um altar. Estava ensaiando com o Ministério de Música, fui tomar uma água, tirei a guitarra, botei em cima do altar. Foi uma profanação. A pessoa que cuidava da liturgia me deu uma repreensão severa e disse: você está colocando esse objeto no altar. Pode até apontar do altar, e se fosse esse o significado, teria algum proveito. Mas o altar está aqui. Esse é o altar. Esse é o lugar onde o meu ego, a minha vaidade, a minha intolerância, o meu egoísmo é sacrificado. Esse é o altar. Esses são os discípulos dos fariseus. São aqueles que são incapazes de mover uma palha na direção do que está caído, do que está quebrado, do que está arrasado, do que está deprimido, do que está desconforme. Que agonize a céu aberto. Porque eles se interessam pelos membros da confraria. Porque eles se interessam em fazer o seu clube dos escolhidos e dos alçados ao platô espiritual.
espiritual, e eles olham os homens de cima a baixo. Por isso que Jesus fala daquela parábola em que o fariseu entra dentro do templo de forma arrogante, presunçosa, jactante, enquanto o publicano não tinha sequer a coragem de se aproximar. Mas foi esse quebrantado que confessa o seu pecado e se enxerga e se percebe que volta justificado para casa. Se é discípulo dos fariseus, meu irmão, se é aquele que conhece todos os códigos, conhece todos os textos, se cita 500 versículos numa conversa, você usa aquela voz impostada, meu amado irmão, aleluia. Você é esse que não suporta ver a alegria e a festa acontecer. Você é esse que se sente melhor do que os outros, não pode se sentar numa mesa. Você é esse que imagina que Deus escolheu você e desprezou todos os outros. Você é esse que julga que sobre você caiu mais sangue da cruz do que sobre os outros, que seu pecado é mais suportável do que o pecado dos outros, que o Deus que a gente faz para a gente é sempre mais misericordioso do que o Deus que a gente faz para os outros. Esses são os discípulos dos fariseus. Mas há um segundo grupo. E esse segundo grupo, às vezes, a gente nem nota que ele existia. Mas não só existia, como era numeroso. Os historiadores falam que João talvez tenha batizado cerca de 100 mil pessoas. São os discípulos de João. Quem são os discípulos de João? Os discípulos de João é uma moçada que andou um passo a mais. O discípulo de João é aquele cara que olhou para o sistema e disse: tem alguma coisa errada nesse negócio. Esse monstro vai me devorar, eu tenho que sair disso. Os discípulos de João são aqueles que, sabe, o cara está lá na UTI e de repente faz assim. Ele estava morrendo, mas deu um choque, alguma coisa aconteceu, ainda há esperança. Discípulo de João. João é esse homem chamado para ser preparador do caminho. João é esse homem que vem do espírito e do poder de Elias. É alguém que tem uma palavra de confronto. É alguém que vai chamar o povo ao arrependimento. É um homem de coragem. É um homem que não tem conchavo. É um homem que não tem rabo preso. É um homem que não tem o desejo de ser politicamente correto. É um homem que está fora do padrão. É um homem que está fora de qualquer estereótipo. João Nazireu é uma figura esquisita, esotérica, cabeludo, barbudo, vestido com roupa de trapos. Ele lendo a Genoduque, aquele idiota parecido com Fred Flintstone, aquele traficante mentiroso, apóstata. Mas o João é um homem sério. E curioso que Deus não manda João pregar em Jerusalém. Ó, João, vamos fazer o seguinte: vai alugar um grande galpão em Jerusalém, pega o terreno baldio, vamos lá, põe um ministério de música bombado, umas meninas dançando, vai ser uma bênção, meu irmão. E aí você começa a pregar, o povo vai doidar, Joãozinho, vai ser negócio, você vai, cara, acabar com o tempo. Não. Nem Deus levantou o medo do sinédrio para preparar o caminho do Senhor. Nem Deus chamou um rabino para preparar o caminho do Senhor. Chamou um homem que estava fora. Chamou alguém que não tinha nada a ver com aquilo, que não tinha nenhum compromisso com aquilo, que não tinha nenhuma ligação com aquilo, que não tinha nenhuma necessidade de perpetuar aquilo. Chamou João e disse: vai para o deserto. Sai daí. Sai desse centro de poder. Sai do meio desse marketing religioso. Sai do meio desse circo, desse espaço de epopeia, desse lugar de encenação. Sai daí, João, vai lá para o deserto. Começa a pregar. E aqueles que ainda podem ouvir a minha voz vão me procurar para ser batizados. E começam a vir multidões de pessoas compungidas, de gente
gente cansada, de gente que olhava para aqueles sacrifícios e dizia: não é possível que seja só isso. De gente que quer ouvir Deus, mas não consegue. De gente que está esmagada socialmente, debaixo de um imposto abusivo, se sentindo escravizada. Começa a procurar João, e João começa a dizer: se arrependa, porque o reino de Deus está chegando. Se arrependa, eu vou batizar vocês com água. Esse ritual de iniciação, esse ritual de purificação. E João começa a falar, e as pessoas começam a sentir algo. Existe uma ambiência, existe um zeitgeist, alguma coisa está se movendo, alguma coisa está para acontecer. E João começa a dizer: vai ser agora. Venham, se aproximem, se quebrantem, façam uma análise da vida, façam uma anamnese na alma, façam uma introjeção na mente, sejam sinceros, busquem arrependimento. Esse era João. E muita gente se identificou com o discurso de João. E muita gente disse: é isso, era isso que faltava. Faltava um pregador que tivesse coragem, faltava alguém que denunciasse, faltava alguém que apontasse, faltava alguém que rompesse com isso, faltava alguém que não tivesse conchavo com o sinédrio, faltava alguém que tivesse independência do tempo, que não fosse bancado, não fosse patrocinado, não fosse pago. Porque o profeta não pode depender do tempo nunca, para poder pregar. E aí surgiu João. E quem sabe você é um discípulo de João. Você também sentiu uma coisa. Você também olhou para a mecanicidade da igreja e disse: tem alguma coisa errada. Você olhou para essa impessoalidade desses ajuntamentos das mega igrejas e disse: tem alguma coisa errada. Você olhou para o ensino e disse: esse ensino é conveniente, é flexível, é tolerante. Esse é um caminho largo. Tem alguma coisa errada. E você começou a querer buscar alguma coisa mais. Você começou a ter vontade de ler a Bíblia. Um negócio esquisito, cara. Ler Bíblia. Você começou a sentir vontade de orar. Você não sabe muito bem como é que é orar. Por que você não ora? Mas o negócio começou a acontecer. E você começou a sentir espasmos. Você é discípulo de João. Mas os discípulos de João ainda viviam com esses ascetismos todos. Os discípulos de João ainda estavam jejuando, ainda estavam tentando patrocinar a vida do reino. Os discípulos de João sentiam o sabor, mas não colocavam a comida na boca. Os discípulos de João podiam ver que algo ia acontecer, mas eles ainda não se tornavam parte daquilo. Porque os discípulos de João estavam comprometidos com João. Porque a inspiração de João era Elias. Era um outro modelo. E o próprio João não sabia o que era. João disse: eu vou batizar com água, porque é tudo que eu posso fazer. Eu vou tentar promover com uma imagem forte, usando um elemento que está misturado em todas as culturas, que significa purificação, para ver se isso promove alguma coisa. Mas eu próprio não sei, porque veio um que é maior do que eu. E esse vai batizar vocês com o Espírito Santo. Eu não sei que reino é esse. Eu não sei do que é feito esse reino. Eu não sei quais são os princípios. Eu não sei quais são os valores. Eu não sei qual é a conduta. Eu não tenho ideia de como é o caminho. Eu não passei por ele. Mas eu tenho expectativa. Eu acho que é legal. Eu acho que vai ser uma bênção. Eu acho que isso vai causar uma revolução. Mas eu ainda não botei o pé nesse lugar. Talvez você seja discípulo de João. Você sente o cheiro. Você consegue enxergar de forma turva. Você ouve
de forma livre, equilibrada, sensata. Você ainda está de espasmo em espasmo. Você percebe que de fato o sistema está desconjuntado, mas você não achou aquilo que pode promover ainda uma ressignificação de mente, de alma, de coração, um renovo, uma proposta diferente, uma espiritualidade instigante, provocante, que coloque alegria nos seus dias, que sobretudo pacifique você das suas lutas, das suas dores, dos seus medos. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Os discípulos de João são aqueles que deixaram o templo de Jerusalém, mas eles não chegaram ainda no cenáculo de Atos. Os discípulos de João são aqueles que entenderam uma parte, mas não entenderam o todo. Tiveram alguma revelação, mas não tiveram a essência da revelação. São aqueles que entenderam um pouco melhor os textos, mas não compreenderam ainda a palavra. Esses são os discípulos de João. Mas há um terceiro grupo. Esse grupo são os discípulos de Jesus. E curiosamente, não estavam jejuando, não estavam orando, não estavam estudando a palavra, não estavam pregando em Cafarnaum, distribuindo folheto, fazendo marcha das jamas, não estavam ouvindo o show de um cantor gospel lá na praça da cidade. Eles estavam com o Senhor. Eles estavam onde Jesus estava. Eles estavam ouvindo de Jesus, que a lei não podia ser retocada, não podia ser melhorada, não podia ser aditada, não podia ser suprimida, não podia ser comprimida, nem podia ser expandida, porque a lei havia caducado. E qualquer tentativa de melhorar era um remendo novo no vestido branco. Eles estavam ouvindo de Jesus que um vinho novo só cabe num odre novo. Que não adianta você fazer meia dúzia de ajustes periféricos, que é preciso coragem para cindir, meu irmão. Que é preciso coragem para andar mais do que os discípulos de João. É preciso romper. Porque ser discípulo de Jesus, conforme o Evangelho, não tem nada a ver com isso no caminho. Nada a ver, a não ser que a sua Bíblia seja outra, a não ser que você esteja lendo outra coisa. Mas se você estiver lendo esse texto de qualquer um dos 4 evangelhos, não precisa nem você ler os 4, não, leia qualquer um deles e compare com o que está aí, e você vai ver que é um pino redondo tentando entrar num buraco quadrado. Não cabe. Porque os discípulos de Jesus são chamados a encarnar aquilo que ele encarnou e a viver como ele viveu, com toda a graça, com todo o entendimento, com todo o discernimento, não se tornando refém de nada nem de ninguém, nem carregando sobre si os pesos da religião, mas tendo total liberdade, porque Paulo diz que tudo é puro para os puros. Porque Paulo nos chama não a vivermos conforme as asepsias judaicas. Não toque nisso, não prove aquilo, não fale aquilo, não olhe aquilo, não sente com aquilo, não vá naquele lugar. E Paulo diz, isso não tem valor nenhum. Porque conforme o Evangelho, isso tudo é rudimento. Isso não serve para nada. E Jesus vai desconstruindo esse modelo de religião. Destrói o dia sagrado, destrói o lugar sagrado, destrói o intermediário do sagrado, e ele vai desmontando tudo, vai desmontando a lei, não vai ficando pedra sobre pedra.
E é por isso que as pessoas entram em pânico, porque elas começam a ver o motivo da sua existência ruim, porque o motivo da religião daquela gente eram eles mesmos. Eles cultuavam a Deus conforme o seu entendimento. O Deus que eles buscavam era um Deus que se adequava às suas demandas. Jesus disse: vocês me procuram não é porque eu tenho palavra de vida eterna. A minha palavra não está em vocês. E é por isso que no último dia Ele vai dizer: eu não conheço vocês, mas Senhor, eu tocava todo domingo no louvor. Jesus, eu ia toda quarta-feira na reunião de oração. Aí eu jejuava uma vez por semana. Aliás, os fariseus jejuavam 3. Senhor, eu trabalhei em tanto momento, tanto. Pela obra me afadiguei, sofrendo por amor a Ti, Senhor, completando aquilo que a cruz não foi capaz de realizar. E fui me adequando, mortificando a minha carne, tentando fazer com que Deus dissesse: olha que cara bacana, rapaz, puxa vida, estou impressionado com ele. Nunca vos conheci. Vocês que desprezaram os órfãos, as viúvas, os indigentes, os viciados, os transexuais, as garotas de programa. Vocês que se esquivaram do miserável, do indigente, do sem teto, do sem alma, nunca vos conheci. Vocês são discípulos dos fariseus. Quando muito, vocês podem até ser discípulos de João, mas vocês não são meus discípulos, porque os meus discípulos ouvem a minha voz. Os meus discípulos sabem por onde eu ando e para onde eu vou. Vocês podem ser discípulos da religião de Israel, ou da religião católica, ou da religião protestante. Vocês podem ser discípulos de Calvino, vocês podem ser discípulos de Lutero, vocês podem ser discípulos de Calvart, vocês podem ser discípulos de Francisco, que é de boa, mas vocês não são discípulos de Jesus. Estão ainda no ato, brincando como crianças, sem se aperceber que o véu foi rasgado e que o Senhor nos convidou a entrar para sentar como gente grande na mesa e comer com Ele. O Deus que se faz homem, que anda entre nós e que nos convida a cear com Ele e a fazer conforme Ele fez. Façam isso em memória minha. Todo domingo celebrem a Eucaristia. Peguem aquela bolachinha ou aquele pão, o que seja, com aquele copo de suco de uva ou de vinho, o que seja, e comam, e façam cara de piedade, façam cara de santo, e depois voltem para os seus lugares, façam uma oração. Se ajoelhar, então fica fotográfico, cenográfico, e depois saiam, encontrem um mendigo na porta e façam de conta que ele não está ali. Façam isso em memória minha. Não, desculpe. Você pode ser discípulo dos fariseus, pode ser discípulo de João Batista, mas você ainda não é discípulo de Jesus. Eu quero concluir esse nosso primeiro encontro, 2016, não pregando para vocês nada novo, porque quem está aqui sabe que a pegada é essa, mas dizendo para você que vinho novo só cabe em odre novo. E daí a dificuldade de ser tão grande de libertar aqueles que estão dentro da Matrix. Daí a dificuldade de ser tão grande de tentar colocar vinho novo no odre velho, porque o odre velho não suporta, ele não dilata, ele não expande mais, ele não se molda, ele não consegue reter
porque a verdade de Deus não cabe na caixa hermética da religião, não cabe nas caixinhas das teologias simplistas dos homens. Não cabe, o vinho novo não cabe dentro desse modelo de igreja. Ele explode com tudo, ele explode com o clericalismo, ele explode com as liturgias, ele explode com a doutrina, não fica absolutamente nada, não cabe. Vinho novo, em odre novo. E a minha frustração, meus irmãos, é de levantar todo dia e tentar de todas as formas que eu posso, escrevendo, pregando, publicando artigos, escrevendo livro, tentar de alguma forma libertar a esses que estão presos, mas eles não sabem que são escravos. São escravos da religião. Eles são discípulos dos fariseus, quando muitos são discípulos de João, mas ainda não entenderam que o chamado é para ser discípulos de Jesus, conforme o Evangelho. Por isso, um ano cheio de desafios nos aguarda. Há muito que ser feito. Nós vamos planejar, vamos sentar com os líderes e vamos fazer a nossa agenda, não com neurose culposa, mas com a alegria de partilhar o Evangelho com aqueles que desejam. E aqui eu me lembro do salmista que diz: os humildes ouvirão e se alegrarão, os simples de coração vão entender, os sofisticados teologicamente, os de alto pedigree religioso, os nobres das famílias eruditas do protestantismo talvez não compreendam, mas os simples vão entender, os excluídos vão entender, os que estão à margem, como o cego de Jericó, eles vão entender, os leprosos de alma vão entender, os amputados de mente vão entender, porque vão ser ressignificados, transformados pela renovação da vossa mente. Diz Paulo, Romanos 12, para que experimenteis, transformai para que experimenteis, a renovação da vossa mente para que experimenteis, sem a qual não se pode experimentar, vai sempre ser teoria, nunca vai se tornar materialidade do chão da vida. Vamos buscar esses, vamos buscar os amigos de Mateus. Quem está fora, outdoor, fora das portas. Vamos buscar esses que aparentemente parecem estar totalmente impermeáveis à palavra, esses que estão distantes da suposta salvação, esses que estão em Zebulon e Naftali, na região da sombra da morte. Vamos buscá-los, porque sobre eles vai resplandecer a luz do Senhor. E que o Senhor lhe abençoe, que você tenha domingo cheio da graça de Deus, um ano debaixo do cuidado do Senhor, com alegria e com o prazer de servi-lo e de fazer diferença ainda nessa geração. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém.